Pela primeira vez em mais de uma década, a seleção brasileira entra em um novo ciclo sem Neymar. Durante 15 anos, quando o Brasil precisava decidir qualquer jogo, todo mundo olhava para um único jogador, o seu camisa 10. Agora, quem vai assumir essa responsabilidade? Será que Vinícius Júnior está mesmo pronto? Rodrigo, Endrick, Estevão? Ou talvez o Brasil não tenha mais um protagonista? Hoje nós vamos descobrir. Gostando ou não do Neymar, existe uma verdade impossível de negar. Ele foi o cara, o rosto da seleção brasileira durante praticamente toda uma seleção. Foram centenas de jogos onde ele se consagrou como o maior artilheiro da história da seleção brasileira. O jogador que carregou a camisa 10 por mais de 15 anos. E agora, esse espaço ficou totalmente vazio. Durante muitos anos, era fácil dizer quem é o líder técnico da seleção brasileira. O cara que, quando ele recebe a bola, você pode esperar que ele vai jogar pra frente, que ele vai tentar um passe diferente, vai tentar uma achada de bola, vai tentar um drible. Na cara do gol ele não vai perder um gol, não vai desperdiçar uma chance. Esse cara era Neymar. Hoje, talvez nunca tenha sido tão difícil escolher e eleger quem será o novo líder técnico da seleção. Porque assim, o Brasil ele continua produzindo grandes talentos. Mas o problema é encontrar alguém que tenha culhão, essa é a palavra, para carregar o peso da camisa mais vitoriosa do mundo. Então é fácil a pergunta: quem vai ser o cara da seleção brasileira nos próximos anos? Hoje, se existe um nome favorito para assumir o protagonismo da seleção, esse nome com certeza é o de Vinícius Júnior. No clube, ele já provou que pode decidir os maiores jogos do mundo. Ele é um protagonista que decide finais. Ele jogou 2 finais de Champions League, se sagrou campeão nessas 2 finais e ainda conseguiu marcar gol nessas 2 finais. Então é um cara que tem a capacidade de decidir. Enfrenta simplesmente os melhores defensores do planeta. Mas existe uma pergunta que continua sem resposta. Por que esse Vinícius ainda não consegue aparecer na seleção brasileira com a mesma frequência que no Real Madrid? Principalmente nos jogos grandes da seleção. Eu duvido, eu te desafio a lembrar um jogo grande contra uma grande seleção que o Vini Júnior tenha se destacado individualmente. Muito difícil. Talvez seja o esquema tático da seleção brasileira, talvez seja a pressão de vestir a camisa do Brasil, ou talvez simplesmente esteja faltando tempo. O talento ele existe. Vini Júnior é um jogador muito talentoso, mas ele precisa assumir de vez a responsabilidade que ele tem como um jogador de topo do futebol mundial pela seleção brasileira. Outro cara que sempre foi tratado como um talento especial é Rodrigo, jogador inteligente, técnico, capaz de decidir partidas importantes. Mas quando falamos de seleção, falta uma característica que todo grande ídolo possui: constância. Rodrigo alterna entre grandes atuações com jogos discretos, mas jogos discretos são mais frequentes. Ele ainda não conseguiu assumir naturalmente a responsabilidade que quando o Brasil mais precisa. Para ser realmente justo, Rodrigo perdeu o protagonismo até mesmo no Real Madrid, e isso há muito tempo, passando muito tempo sem fazer gols, grandes jejuns e até mesmo amargando a reserva no time merengue. Então será que esse cara vai conseguir retomar um grande desempenho que a gente nunca viu para se sagrar aí como uma grande esperança da seleção brasileira? E o Endrick? Esse cara talvez seja o atacante mais promissor do futebol brasileiro. Ele tem personalidade, não sente grandes jogos, tem uma finalização invejável, mas existe um perigo enorme: colocar sobre um garoto a responsabilidade de substituir um Neymar. Nem Ronaldo Fenômeno carregou esse peso aos 18 anos. O Brasil não pode cometer esse mesmo erro. A passagem de Endrick na Copa de 2026 ficou marcada por um gol incrível que custou a classificação do Brasil perante a Noruega. Eu sei, vamos pensar que Endrick é um cara muito novo, mas o problema é que o futuro da seleção brasileira tem pressa. Cara que faz muita gente do Brasil sonhar. O nome dele é Estevão. Talvez o brasileiro mais talentoso surgido aí desde Neymar. Ele dribla, cria, improvisa, mas ainda falta o principal: mostrar tudo isso contra os melhores jogadores do mundo. Aqui no Brasil, Estevão já tinha uma fama de jogar apenas contra o Cuiabá, contra a Chapecoense, contra times irrelevantes. Falta uma grande atuação contra do Estevão, uma grande constância do Estevão. Ele ainda precisa se firmar na liga mais competitiva do mundo, para que o brasileiro olhe de fato para ele e pense: esse cara pode trazer coisas boas para o Brasil.
E felizmente, nenhum desses jogadores enfrenta hoje o maior problema que Neymar enfrentou durante a carreira: as lesões. Neymar perdeu momentos decisivos por causa delas. Já essa nova geração tem outro desafio. O problema não parece ser físico, é mental. É assumir a responsabilidade, é olhar para uma camisa que pesa 5 estrelas e não se esconder. Assumir o protagonismo. É disso que precisamos. Pelé, Romário, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Neymar. Pela primeira vez em muitos anos, o Brasil não sabe quem será o próximo. Talvez Vini Júnior, talvez Endrick, talvez Estevão, ou talvez o futebol tenha mudado e o Brasil precise de procurar um novo Neymar para começar a construir uma nova seleção. Uma seleção taticamente forte, com um coletivo blindado, com futebol dominante e que no fim consiga trazer grandes títulos para o futebol brasileiro. E lógico, eu quero saber sua opinião. Quem será que vai assumir esse papel de protagonista da seleção nos próximos anos? Ou talvez, será que essa geração ainda não está pronta? Comente aqui embaixo, se inscreve no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Abraço.